Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. Estamos no item Espíritos Errantes. E as questões estudadas hoje serão 225, 226 e 227. Se você puder compartilhar esse vídeo, não tem fins lucrativos, o único objetivo é a divulgação da doutrina espírita, tá bom? Então vamos lá. Questão 225, só para ficar bem claro, a gente já falou no vídeo de ontem, mas é importante a gente falar. Errante não significa erro, em estado de erro. É o estado entre uma encarnação e outra do espírito, tá bom? Então vamos lá. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Quer dizer, se o sujeito está na erraticidade, significa que é espírito imperfeito ou atrasado? Resposta: não. Pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já dissemos, em seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Então vamos lá. No português, ficou dando a ideia de erro. Então a pergunta ela é mais específica nesse sentido. O espírito é errante, significa que o espírito do umbral, que está no umbral, é errante. O espírito que está no terra-terra é errante. O espírito que não foi para a colônia é errante. Não, todos são errantes. Errantes no sentido de fora do corpo, desencarnados, em trânsito entre uma encarnação e outra. Então, há espíritos extremamente benevolentes, há benfeitores espirituais errantes. Por quê? Porque estão entre uma encarnação e outra. Mas vão encarnar na Terra? Vai demorar para encarnar na Terra? Só vão encarnar aqui na Terra quando a Terra passar de provas e expiações para regeneração? Sim, estão no aguardo, mas são espíritos errantes. Certo? Aqueles que vieram de Capela, aqueles 7 milhões que vieram para a Terra, segundo o livro Exilados de Capela e o livro A Caminhos da Luz, Exilados de Capela de Edgar Armond e A Caminho da Luz de Emmanuel por Chico Xavier. Esses espíritos vieram para cá, ficaram em estado errante e depois encarnaram, né? Então, o estágio entre uma encarnação e outra é que se denominou, utilizou-se esse termo errante, tá? Não quer dizer necessariamente que o espírito esteja em erro. Fábio, mas um espírito como Jesus, ele é errante? Não, o espírito puro ele não é errante. Está na erraticidade? Está na erraticidade, de uma certa forma, porque não está encarnado. Mas já está... não seria considerado especificamente como errante, porque já é puro, já está perfeito. Perfeito significa terminado. Então já alcançou esse estágio, já não está mais errante entre uma encarnação e outra. Mas como está desencarnado, dá até para usar o termo. Não é correto, mas daria para usar o termo errante. Tá bom? 226. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Aí vem a resposta daquilo exatamente que eu falei. Os que devem reencarnar, sim, mas os espíritos puros que atingiram a perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Mas Jesus, por exemplo, é um espírito puro e encarnou para mostrar para a gente o que deve ser feito. Ele que é o guia e modelo da humanidade. Como a própria questão 625 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver mais para frente. A questão 625 pergunta: qual o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta é Jesus. Simples assim. Tá? Então, é correto falar que está no estado errante? Não, não é correto. Mas para a gente entender no bojo da situação da erraticidade, até pode falar. Mas não é correto. Né? Não é correto. Correto, na erraticidade estão os espíritos que não são puros ainda. Beleza? Não importa o grau. Ok. No que diz respeito às qualidades íntimas, diz Kardec, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, os quais percorrem sucessivamente à medida que se purificam. Como estado, podem ser encarnados, isso é, unidos a um corpo, errantes, isso é, desprendidos do corpo material e à espera de uma nova reencarnação para aprimorar-se, e espíritos puros, isto é, perfeitos e que não têm mais necessidade de encarnação. Certo? Aquilo que a gente falou. 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Resposta.
Estudam seu passado e buscam meios de elevar-se. Eles veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos de homens esclarecidos e os conselhos de espíritos mais elevados que eles, e isso lhes dá a percepção que não possuíam. Olha, no estado da erraticidade, quando a gente está entre uma encarnação e outra, a gente pode se preparar, e a gente se prepara muito para a encarnação que vai acontecer. Quando a gente vai montar o nosso planejamento encarnatório, isso dá muito trabalho, demora muito, porque tem que fazer toda uma série de escolhas toda uma série de consequências às escolhas que eu vou fazer quando eu estiver encarnado. Então, meu planejamento encarnatório funciona assim. Eu, no plano espiritual, isso com cada um de nós, tá? Eu, no plano espiritual, vejo as minhas necessidades. Então, eu vejo, por exemplo, um mal que eu causei, sei lá, no ano 1000, e o mal que eu causei a uma pessoa, aquilo complicou toda uma região, aquilo complicou toda uma família, e eu começo a ver o mal que eu pratiquei, que ele vai se alastrando de uma certa forma que a gente sequer tem noção quando pratica, naquele momento de vingança, naquele momento de raiva, de ira, de ódio que parece que se apodera de nós, e na realidade não é, sou eu deixando sair o que tem no porão, né, da minha consciência, vamos dizer assim. E aí eu acabo cometendo esse erro e não tenho a dimensão exata desse erro. Quando eu chego no plano espiritual, então eu vou fazer uma análise dentro da minha consciência, dentro daquilo que está na minha consciência. As leis de Deus estão escritas na consciência, como diz o próprio Kardec, nós já estudamos sobre isso em vídeos anteriores. E aí eu começo a ficar ávido por resolver o problema, de espiar aquilo, expurgar, tirar aquilo aqui de dentro. Lembra dos dedinhos que a gente fala há muitos anos? Erro, inevitável, porque a gente não sabe tudo. Arrependimento, o tempo, inclusive, entre o erro e o arrependimento é o que diferencia o tempo que eu vou ficar na erraticidade, o tempo que eu vou ficar no umbral, o tempo que eu vou ficar no sofrimento. Quanto antes eu me arrepender de fato, mais rápido eu começo a expiar as minhas provas, que pode ser pelo amor ou pela dor. Quando eu perco muitas oportunidades de expiar pelo amor, Deus então, pela lei divina natural, me coloca na situação de sentir na pele aquilo que eu cometi, mas só depois que eu perdi algumas oportunidades de expiar pelo amor, aí eu sou colocado voluntariamente à prova para ver se eu não cometo mais aqueles erros e depois eu reparo, eu conserto o erro que eu cometi. Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Esse é o trajeto para cada equívoco que nós cometemos. Então, quando eu estou no plano espiritual, eu vou criar um planejamento encarnatório que, pelo meu arrependimento, que me permita expiar aquele mal que eu fiz pelo amor, já regenerando, ou só expiando pela dor, caso já tenha perdido outras oportunidades para expiar pelo amor. E aí vou me colocar à prova e então vou reparar aquele mal que eu cometi. Percebam que se eu expiar pelo amor, eu já estou reparando. Eu já ganho terreno, já ganho espaço. Então, no plano espiritual, eu vou criar condições. Se são os condicionais. Se eu fizer tal coisa, aconteceu tal coisa na minha vida. Qual foi a reação? A reação foi essa? Vai para a página tal, e na página tal tem expiação, prova, expiação, prova, expiação, prova, as situações da minha vida. Escolhi o não, eu vou para outra página. Um exemplo simples, a Elaine. Vou casar com a Elaine. Então tá lá, encontrou com a Elaine, condicional, né? O losango do condicional. Encontrou com a Elaine. Se casou com a Elaine? Sim. Vai para a página 32, um exemplo. Vai para a página 32. Lá tem a Amanda, tem o Baltazar, meu cachorrinho, tem a situação A, a situação B, tudo aquilo que vai acontecer com relação ao meu casamento com a Elaine. Voltando no condicional. Encontrou com a Elaine. Se casou com a Elaine? Não. Vai para a página 126. Lá tem outras pessoas que eu vou encontrar, outras provas, outras expiações, outras situações, outros contatos, outros. Você entendeu? É assim que acontece no planejamento encarnatório. No plano espiritual, eu tenho liberdade total. Então, eu estou aprendendo, estou vendo, estou conhecendo, estou no estado errante, estou na erraticidade. Estou aprendendo, estou me fortalecendo para criar um planejamento encarnatório em que eu vou ter um monte de decisões para tomar.
E a cada decisão que eu tenho que tomar, eu coloco. Se eu tomar essa decisão, vai acontecer isso, 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 isso. Se eu tomar essa decisão, vai acontecer isso, 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 isso. Aqui encarnado, o meu livre-arbítrio é de mudar de página, diante das provas e expiações que vão chegar até mim, que foram planejadas por mim no plano espiritual. No plano espiritual, na erraticidade, eu tenho meu livre-arbítrio pleno, e aí eu escolho as provas que eu quero passar, as expiações que eu preciso suportar, com o único objetivo, a expiação tem o único objetivo, que é criar aversão aqui dentro, para que eu não cometa mais aquele erro que eu cometi. Essa é a função. Se eu expiar pelo amor, eu crio aversão e reparo ao mesmo tempo. Se eu perco a oportunidade de expiar pelo amor, eu vou expiar pela dor. E quando a gente expia pela dor, nem sempre a gente cria aversão. Às vezes, na expiação pela dor, a gente se revolta e perde a oportunidade e vai ter que expiar de novo. A vida vai me ensinar quantas vezes eu precisar aprender. Nunca esqueçamos isso. A vida vai me ensinar quantas vezes eu precisar aprender a lição. Se a vida está repetindo a lição, é porque eu não aprendi. Ah, mas está acontecendo isso de novo comigo. Está acontecendo porque você não aprendeu da última vez. Está acontecendo porque eu não aprendi da última vez. Está acontecendo porque nós não aprendemos da última vez. Certo? Então isso é importante. Se está se repetindo, é porque aquele condicional eu tomei a atitude errada, eu não fiz o certo, eu fiz o fácil. Certo? Então, enquanto eu estou na erraticidade, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar alianças, eu vou buscar pessoas que me amam e que eu as amo, para que encarnem próximo a mim. E esse próximo não quer dizer necessariamente parentesco de sangue, né? É um amigo querido, uma pessoa que eu tenho um carinho extraordinário, aquela pessoa que eu nunca vi na vida e de repente eu vejo e tenho um carinho enorme, uma sensação gostosa de estar perto. São pessoas que já conhecemos no plano espiritual e que estão aqui também para nos ajudar e serem ajudados por nós, porque é sempre uma troca, né? Então, na erraticidade se evolui pouquinho, não se evolui muito não, porque a gente adquire conhecimento, mas é aqui, encarnado, que a gente então coloca em prática ou não aquilo que a gente aprendeu. É isso, amanhã a gente volta com mais uma gota de Espiritismo. Eu sou Fábio Pereira, um beijo para você que fica, tchau.